todo mundo de acordo com a gravação, né, e a publicação desse momento, né, desse encontro. Bom, feita a nossa abertura oficial com a prece de Cáritas, com a prece de abertura, né, e os demais avisos, vamos começar, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Eita, eu acho que eu fiz besteira. Não fiz besteira não. Ai. Pronto. Então, vamos agora para o nosso quarto encontro do grupo de estudos, né? Sobre passe, sobre magnetização, sobre mediunidade de um modo geral, né? No encontro de hoje, nós vamos falar sobre ectoplasmia, sobre aura humana, e tendo como referência esses dois livros. O livro que a gente já está usando há um tempo atrás, eu estou usando um tempo atrás como referência, que é o Magnetismo na Casa Umbandista, do autor Norberto Peixoto, e hoje também trouxe o livro Passes e Curas Espirituais, do Venefledo de Toledo, né, um autor espírita que fala sobre passes de cura e irradiação. Tudo sobre passes de cura, assim como um outro livro também, que é do Edgar Armand, que ele também fala muito sobre isso. Bom, o texto para aquecer o nosso encontro, introduzir o nosso encontro, é o texto Demonstrações do Céu, extraído do livro Fonte Viva do Chico Xavier. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu trocar a tela, que eu vou compartilhar com vocês o vídeo que eu não vou ler, claro, né? Então o vídeo que peraí, gente, eu faço, ou eu falo ou eu troco de tela. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O vídeo falando, lendo esse texto, ok? Deixa eu só ajeitar aqui a tela, pronto. Vou compartilhar com vocês e aí a gente vê se vocês estão ouvindo, tá, gente? Tomara que vocês consigam ouvir, porque teve um dia que a gente não conseguiu, né? Eu vou dar o play agora. Fonte Viva, capítulo 92. Demonstrações do Vocês céu. estão ouvindo? Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Vocês estavam ouvindo o vídeo? Então, né? Tá, beleza. Tá, eu vou voltar ao início então. Beleza. E vou desligar o meu microfone aqui para não atrapalhar. Fonte Viva, capítulo 92. Demonstrações do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é vidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícia do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos.
Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se o Senhor da vida foi dirigido a semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Fonte Viva, capítulo 93, Altar Íntimo. Um minutinho que eu tenho que pausar aqui Temos o vídeo, que ele vai embora. Bom, pessoal, é um texto um pouco denso, né? Eu escolhi de última hora, tá? Confesso que eu deixei mais aqui pra gente entender junto. Mas o que dá pra gente aproveitar, né, desse momento é que, primeiro, demonstrações do céu, né? O céu aqui são as inspirações divinas, são as inspirações, e a gente pode falar também de fluido divino, né? Que nós somos colocados, nós nos colocamos cotidianamente à disposição desses fluidos. E a gente vê esses fluidos acontecendo na natureza, né? Tanto na natureza como na nossa fé de maneira geral, tá? E por aí vocês podem ler outro momento com mais calma, tá? De novo, né? Todos esses textos, esses livros do Chico estão disponíveis na internet, tá? Você pode pegar lá o título do livro, colocar do lado no Google, título do livro do lado PDF, e aí vai aparecer lá o livro, e aí só ver qual é a mensagem, tá? Bom, então só foi mesmo pra gente ouvir e dar uma reflexãozinha, tá? Alguém quer fazer algum comentário ou a gente pode prosseguir pro nosso estudo? Beleza, vamos prosseguir então. Deixa eu pegar aqui a tela correta. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer o estudo de dois temas linkados um pouco um ao outro, tá? E vamos começar ali pela aura humana, tá? E vocês podem me perguntar, o que a aura humana tem a ver com passe de cura? Na verdade, veja bem, nós estamos fazendo o estudo do passe, da magnetização e do magnetismo, são duas coisas, são palavras que falam coisas diferentes, mas estando no mesmo universo. A gente precisa entender a estrutura, não entender, mas ter ideia da estrutura daquilo com que a gente vai trabalhar, como médium, né? Porque médium, enquanto instrumento de comunicação dos espíritos, o desenvolvimento disso é contínuo, né? Ele começa, se desenvolve e permanece em desenvolvimento. Só que dentro da prática da mediunidade tem certas situações específicas, procedimentos mediúnicos específicos, tá? E essa visão organizacional da mediunidade eu estou utilizando como referência a nossa prática umbandista, tá? O que muitos chamam de prática mediúnica de terreiro. A prática mediúnica de terreiro ela acontece de maior grau, de maior influência, a prática da incorporação, né? Nos terreiros de Umbanda. E aí você começa a ver que tanto na incorporação ocorre o passe. E a gente está começando também a trabalhar com o passe sem estar incorporado. Não estou falando que os espíritos não nos acompanham, a gente já começou sobre isso, tá?
mas existe aquele passe. Inclusive, em outro momento, eu já separei esse assunto para definir para vocês como o livro dos médiuns define passe e os outros livros daqui também sobre passe definem passe. Tá? Eles organizam o passe como o passe do incorporado, o passe da pessoa doando fluido em determinada intenção e o passe como, por exemplo, de uma assistência, certo? Tem lá um grupo de pessoas sentados e o passe é feito, é o passe espiritual, inclusive o nome é passe espiritual, que é o próprio espírito mentor, o próprio espírito guia, o próprio espírito de luz não encarnado que sozinho ele faz o uso do seu fluido e do fluido vital para poder aplicar o passe nas pessoas. Então tem esses 3 tipos de passe que eu vi, mas provavelmente tem outros. Então a questão da aura humana aqui, ela vai entrar como um medidor, certo? Um termômetro não do fluido da pessoa, mas da condição psíquica e espiritual da pessoa. Tá ok? E aí vamos lá. Alguns médios são dotados da faculdade mediúnica, da visão, e com isso eles têm a visão plena das cores da aura daquela pessoa. Em outros momentos, os que não são médios videntes, eles vão ter a sensibilidade, em parceria, muitas vezes, da intuição. Sabe quando a gente chega perto de uma pessoa e fala assim: ih, essa pessoa está muito carregada. É uma leitura da aura da pessoa, certo? Mesmo sem que você esteja vendo a cor da aura dela. Para entender a aura, a gente vai revisitar nos conceitos já vistos lá nos últimos encontros sobre passe. O ser humano, o ser complexo, né, humano, ele é formado, como nós vimos, pelo espírito, perispírito e corpo. Essas 3 composições, elas atuam separadamente, só que em harmonia no conjunto entre si, né? A gente viu que o espírito inclusive aqui está explicando, a centelha divina que atua no corpo, através do perispírito, com a eletricidade, como a eletricidade atua na lâmpada através do fio condutor. É exatamente a motivação, certo? O espírito é a energia em movimento de pensamento. O que faz o corpo agir, o que dá condição para a matéria cumprir a sua missão na encarnação é o espírito. É uma das partes do ser humano. O perispírito, como nós já vimos, inclusive figuras, imagens, né? É o duplo fluídico de energia semicondensada, e a gente viu a questão lá da eteriatria, né, que é um fenômeno em que deixa esse duplo fluídico mais maleável para que os fluidos de cura, os fluidos de um passe consigam interpenetrá-lo para poder fazer o seu efeito, né, o efeito necessário no corpo físico e espiritual da pessoa, que age como intermediário entre o espírito e o corpo, né? A gente entende também que esse perispírito, ele é, como nós já vimos, a forma do espírito, né? Quando ele desencarna, ele mantém aquela forma ou muda aquela forma, mas a forma do espírito, que o espírito é apenas a energia, a centelha divina, vai ser representado pelo perispírito, ok? E quando encarnado, é o elo intermediário entre o espírito e o corpo. Tá? E o corpo carnal, é a matéria condensada por quê? Aquilo que a gente toca, né? Que serve de ambiente para o espírito, que é dono. Olha que frase interessante. Que é o dono da casa com poderes intransferíveis de propriedade, sofrendo apenas as influências exteriores. Como assim, intransferíveis de propriedade? Você encarna, você tem o seu corpo e você cuida dele. Não vai vir outro espírito e tomar conta do seu corpo e ele vai viver nessa encarnação. Não. Eu sou o meu corpo, né? É mantido em equilíbrio pela atuação das forças centrífugas e centrípedas.
é uma coisa meio física, né? São movimentos, tá? São coisas, são energias que estão em constante movimento em sentidos contrários. Esse fenômeno desses fluxos energéticos sobre a periferia do nosso corpo gera uma luz esbranquecida, formando a aura material do corpo. Então veja bem, vamos lá, vamos entender essa aura, né? Essa aura que inclusive eu já escrevi ali embaixo, ó, a aura humana é modificada de acordo com a qualidade dos pensamentos, né? E não necessariamente dos pensamentos, os pensamentos da pessoa. Nós vimos no último encontro sobre o livro dos médiuns, em que eu trouxe pra gente o capítulo da obsessão. E na obsessão a gente viu fascinação, subjugação, a obsessão simples. Então a pessoa pode estar, dois casos, sofrendo ação de uma obsessão simples, irradiando isso no pensamento dela, é esse o fenômeno, e aí a aura dela não vai ficar esbranquecida. Esse esbranquecido vai se transformar numa aura mais acinzentada ou a uma determinada cor que está num texto específico que eu posso mandar para vocês depois. Só que eu não fiquei falando de cor o tempo inteiro aqui, tá? Deixei essa parte de cor. Até mando lá no grupo depois, então publico no Instagram para o pessoal ver, tá? Isso aí vocês vão ver depois. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o que os espíritos e os médiuns videntes veem, certo? Para fazer um diagnóstico da condição daquele espírito encarnado. Então a aura, ela serve exatamente para isso. E como eu falei agora há pouco atrás, quer dizer, eu falo nós porque eu não sou médium vidente, eu sou médium intuitivo, né? Vocês já sabem disso, né? Eu sou médium de incorporação, que inclusive o livro dos médiuns chama de médiuns falantes, não é falantes não, depois eu confirmo para vocês o nome. E com essa prática mediúnica eu também sou médium intuitivo, porque a intuição ela aparece de maneira ostensiva incorporado e não incorporado, né? Então através da intuição eu não vou fazer a leitura visual da aura da pessoa, mas eu vou sentir, e eu acredito que muitos de nós daqui desse grupo que não tem a mediunidade vidente, ele vai sentir na intuição ou até em fenômenos físicos no nosso corpo a irradiação dessa aura. E essa aura, de novo, voltando ali naquelas forças centrífugas e centrípedas, né? Imagina que o meu rosto, está olhando o meu rosto, e eu tenho aqui uma casca não, mas uma membrana energética. Uma não, várias membranas energéticas em constante movimento. Só que umas vão para um lado, outras vão para o outro, em sentidos contrários e tal. E aquilo ali forma tipo uma nuvem. É essa nuvem que é a aura, né? E como é uma energia que está aqui ao meu redor, né, na periferia do meu corpo físico, ela vai irradiar o meu sentimento, ela vai irradiar o que eu penso e o que está acontecendo comigo. Então, por isso que essa nuvem energética que é feita com essas forças centrípedas e centrífugas, elas vão ser modificadas com o sentimento, e aí a pessoa vidente vai acabar enxergando aquela condição dela, tá ok? Então isso é a aura humana, tá? O livro que alguns de vocês já leram, Passes e Radiações, não sei se vocês estão vendo na minha telinha, que tem até um egípcio aqui dando passe numa egípcia, ele não fala sobre a aura, tá? Ele vai falar direto sobre a aplicação do passe específico de cura. Aí esse livro aqui, que eu já levei lá para o centro, alguns verem, que é o Passes e Curas Espirituais, do Venefledo de Toledo, inclusive tem a introdução, o prefácio do Emmanuel. Bom, Emmanuel está aqui, né? Então é referência boa, né? Ele conta, tem figuras mostrando a aura humana, mostrando não, né? Desenhando o esquema da aura humana e as cores que são apresentadas. Então, quem tiver curiosidade, vem aqui. Eu sugiro que principalmente os médiuns que possuem a faculdade mediúnica da visão, que eu acho que a Carla tem essa peculiaridade, nossa irmã Carla, eu acho que, não sei, o Vitor, não lembro agora, Sheila, não sei agora, quem tiver, sugiro que faça para poder ter, naquele momento da prática mediúnica, não dependa apenas da intuição, uma vez que você tem essa faculdade mediúnica atuante. Então a gente aprimora, que é o que a gente está fazendo aqui, aprimora essas informações para que o trabalho da caridade prática ali, o trabalho da mediunidade ostensiva, seja mais eficaz,
Tá ok? Então você que tem a mediunidade da vidência, me procura depois para eu enviar esse material para vocês. Em relação à aura humana, alguém tem algum comentário a fazer? Enquanto vocês pensam, eu bebo um pouquinho de água. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, e eu vou colocar várias situações aqui. Em sonho, mas em sonho, dormindo, ou desdobrou, ou foi em alguma situação, o seu espírito se apresentou e você viu essa coloração na região periférica do corpo da pessoa, ou lá no centro, até em caráter mesmo de intuição ou de visão. Alguns de vocês tiveram já alguma experiência desse tipo? Pode ser até por intuição mesmo, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu não sou médium vidente, mas a gente sente as questões, a gente sente a vibração daquela pessoa ali. E às vezes, por intuição, a gente vê a tonalidade da vibração. Acho que ninguém teve essa experiência aqui, né? Pelo que vocês estão falando, ninguém tá falando nada, ninguém teve, né? E na sala de cura? Então, Pedro, isso. Boa noite. Eu não dei boa noite para vocês. Então, isso acontece muito comigo no hospital. Nos dois, né, no caso. Sim. Um é de pacientes mais graves e o outro não, que é o que eu vou todos os dias. Mesmo não sendo de pacientes tão graves, porque não é entubado, nem nada disso, mas só de ser hospital já é um ambiente pesado, né? Então, isso eu sempre vejo. Sempre vejo. E eu não sou também médio vidente, né? Então, assim, não é em todos os lugares que eu vejo as coisas, mas em ambiente hospitalar eu sempre vejo. Eu não sei se são irmãos para ajudar ou para... Eu não sei identificar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você vê, você percebe, você nota, mas você nota nos enfermos ou Não. vultos? Andando. Vultos. Andando, E aí você vê colorações diferentes ou só coisa acinzentada? Colorações. Diferentes. Tá, então eu vou mandar pra você o texto das colorações e você vai ter uma noção ali. Eu só vou dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Cadê o livro, gente? Eu tô com o livro. Achei o livro. Em cima aqui da tela tem uma prateleira. Quem veio aqui no meu quarto já, né? Mãe, Valentina, André, já viram que em cima tem uma estante. Vou só ler uma cor aqui. Me dá uma cor aí, Bárbara, que você tenha lembrado, que tenha visto, que te chamou muita atenção. Então, a preta, branca, isso sempre. E às vezes azul, sei lá, um roxo O meio azul, lilás. engraçado, segundo o livro aqui, o azul indica sublimação de espírito. Sublimação, né? O preto realmente indica, né, o que o próprio preto a ausência, né, a obscuridade espiritual já diz muita coisa. Ódio, vingança e ação maléfica, ou seja, aquele espírito raivoso, tá com raiva de estar ali, ou então tá com raiva de alguém, ou então levou um tiro, enfim. Eu pesquisei sobre isso. É só essas duas cores, que é mais frequente, né? E o branco a gente espera o que do branco, né, Bárbara? Não. E olha que É um interessante. espírito mais em paz, né? E olha que interessante. O livro aqui, ele fala sobre branco. Ele não fala sobre branco. Ele fala sobre branco azulado. Isso, então, pode ser isso. E indica amor. Então são os espíritos em trabalho, né? Isso. Em trabalho. Ele fala aqui, indica pureza, amor e caridade. Né? Viu que interessante a gente trabalhar? Eu vou pegar essas relações aqui, ou eu publico no Instagram, ou eu mando pra vocês, tá? Porque o Instagram tá bem ativo, né? Vocês estão percebendo que tem uma bem legal. Sequência ali de publicações, graças à obra e graças à inteligência artificial. Mãe, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Isso, só de curiosidade, a cor lilás, como ela falou, roxo, dá para você dizer para mim? Vejo, peraí. Roxo. O que a Bárbara disse, é uma lilás, roxo, né? O que tem aqui tem alaranjado. Ó, tem azul, alaranjado. O alaranjado indica ambição e orgulho. O vermelho, que indica paixões violentas.
raiva e sensualidade, faz sentido. Carmim, eu não sei, é tipo marrom, carmim? Não, eu queria saber só da violeta que ela Então falou, aqui tem violeta ou verde, verde roxo, né? escuro, verde claro, cinza, Que tu às vezes vê. cinzento, cinzento escuro, cinzento claro, branco e preto. Aí as outras Hum. cores aqui ele não apresenta. Então não tem. Depois Mas a eu gente- pesquiso. a gente vê depois. Porque aqui ele coloca as que mais se apresentam nos sentimentos mais comuns, né? Hum. Então, se aparecer algo diferente, muito escuro, né? Aí a gente já começa até a interpretar como algo mais trevoso, mais sentimentos mais densos. Então, Mais quanto negativo. aí a gente precisa ter uma classificação específica, né? A tonalidade é aquela coisa, né? Você olha a cor te traz tranquilidade e algum sentimento bom, né? Agora, o roxo de bruxa, sabe? Bom, aquilo ali, se bem que dizem que roxo tá ligado à espiritualidade, Roxo, à deve ser magia, né? um Mas enfim, violeta, né? pois é. Então a gente vê isso depois. Não chega a ser tão escuro assim. Vi pouquíssimas vezes, mas é tipo um tom bem mais claro. De repente eu posso estar confundindo com um azul. Pois é. Mais ou menos isso. Mas não chega a ser um azul. Tem a ver com o cinza acinzentado, o branco acinzentado que ele fala Mas aqui. E faz eu todo vou pesquisar também sobre isso. Faz todo sentido ter um branco acinzentado, um branco azulado, porque são os espíritos de trabalho que estão no hospital, né, atuando junto com vocês, profissionais encarnados da saúde, né? Eu entendo que não é puxando sardinha para o meu e para o seu lado, né? Mas a saúde, principalmente, às vezes vocês se encontram situações. Gente, veja bem, né? A minha referência. Bia, eu já vou te dar a palavra, tá? A minha referência de hospital não é nem doente, é Grey's Anatomy, tá? Então, é uma série. Então, nada a ver. Mas tem uma realidade. Mas veja bem, às vezes vocês, eu acho que, principalmente em trauma e em emergência, vocês encontram e pensam assim, caraca, não tem solução. E aí vocês devem começar a encontrar as soluções no meio do corpo, no meio do sangue, no meio de um monte de coisa. Aquilo com certeza foge à literatura meio da medicina, né? E vai a intuição, vai a inspiração e vai aos médicos astralinos aí, irmãos de espírito, né? Que vão atuar, assim como na educação, né? E por muitas vezes a gente educação escuta não se assim. compara à saúde, mas também a gente tem umas inspirações do nada que isso aí não me aprendi na faculdade, não. Fala, Bárbara. Não, e por várias e várias vezes a gente escuta, foi um milagre. Foi só por milagre. Isso. E assim, pessoas de várias religiões e ateus e qualquer coisa, mas fala que foi milagre. Então, assim, exatamente. Bia, sua vez. Então, vocês estão falando em questão dessas cores de aura. Eu tive uma experiência no sábado, na sala de cura, que o André estava, que ele vai lembrar. E a gente estava fazendo a cura de uma pessoa, né? E eu lá, concentradinha, normalmente. A senhora levantou e falou que tinha visto, não foi, André? Alguma coisa assim. Tinha, no final, né? Isso. Foi Tinha visto duas cores. A verde e a laranja, eu acho. Alguma coisa assim. Que nisso, você falando da aura, eu falei assim, caraca, a experiência que eu tive no sábado veio no estudo. E eu também tive uma outra experiência ontem, que eu tava no hospital fazendo um trabalho. E eu vi, não é que eu nunca tinha visto essa cor, mas era um laranja com amarelo, alguma coisa assim. Isso eu não sei se era uma pessoa encarnada ou desencarnada, que eu não estou acostumada ainda a olhar, ver, porque geralmente eu não vejo uma pessoa materializada. Que eu tinha visto, era assim, um tipo que materializado, mas era um espírito que dava pra ter uma noção ali. Só que eu não sou acostumada que nem a Bárbara. A Bárbara vem direto. Não sou acostumada não, que eu sempre fico com medo. Aí eu fingi que não olhei e volto. Aí eu não entendo muito essas coisas em questão de aura. Eu não sei, eu nunca estudei muito sobre essas coisas. Foi uma coisa que eu também nunca tinha visto. E também nunca eu tinha, assim, né? Nunca tive contato.
o primeiro contato mesmo que eu tive foi no sábado e eu achei interessante porque foi uma coisa de cura. Eu achei interessante Fenômeno. esse exemplo que eu dei, entendeu? Porque foi numa sala de cura. Mas quem viu foi a assistida, né? Foi a assistente, não foram vocês. Isso, foi. Foi o A quê? única coisa que o Rompimato tinha falado é que ele ficou com medo que eu dei muita energia, alguma coisa assim. Entendi. Só que eu não vi nada, eu tava de olho fechado. Entendi. Tá, André, contigo. O que acontece? Então, a Lúcia perguntou aí sobre a cor violeta, né? E a cor roxa. É a principal cor da espiritualidade, a cor violeta e a cor roxa, né? Ela representa a transformação, do despertar, da intuição, da sabedoria, a conexão com o divino. Essa cor violeta e roxa é a cor que vem nos meus olhos, né? Sempre que eu estou no quarto de cura, às vezes acontece na prece coletiva, lá no passe coletivo, né? Ali fora é mais difícil, mas às vezes vem essa oração né, nos meus olhos, né? E mais no quarto de cura, é certo. Não vem para todos, né? Mas ela vem quase sempre que eu estou lá. Né? Nem todos que passam lá têm não sei, cara. E eu não sei também a que pontos, aonde que toca isso, eu não sei aonde que chega isso. Sei que vem, né? E ela fica como se eu tivesse pego o sol, né? Depois que eu abro o olho, né? Aquilo fica, quando você está pegando o sol na praia, né? Fica aquela cor intensa, né? Nos meus olhos. Como se fosse fotofobia, né? Daquele choque. Isso. E às vezes lá no passe coletivo também, aí vem, né? E vem com a força danada, né? Aí eu procurei estudar, e vim estudando, aí li esse livro aí que está com vocês sobre o espaço, que fala sobre as cores, e fui buscando mais, né? Aí ela perguntou aí agora, né? E aí eu falei assim, pô, foi isso aí que eu li, né? E se aprofundar mais, tem mais coisas sobre as cores lá, né? Aí eu tenho que pegar agora tem que ir nos livros certos, né? Na literatura certa, para poder se aprofundar melhor. Porque cor aqui, a gente tem tem duas realidades de cor para espiritualidade, vamos pensar assim. Uma é a aura, que a gente está vendo aí, né? A condição ali do espírito. E aí, veja bem, o livro que eu trouxe, ele faz a relação para a aura humana, uma condição do espírito encarnado. Mas a gente vê também a condição do espírito desencarnado através da cor, né? Enfim, isso também não vamos colocar em questão. E tem o outro lado, que também é um braço do estudo das cores, que a gente pode tomar como referência. Não significa que a gente tem que tomar essa ciência como verdade absoluta, mas tomar como alguma certa referência, que é a cromoterapia, né? Muitos lugares trabalham, inclusive centros espíritas que fazem passe, trabalham com luzes, deixa eu melhorar, com lâmpadas coloridas, com aquela cor específica, porque o espírito tal mentor orientou, então viram na literatura que serve. Então essa conversa de agora, ela abre essa janela para a gente poder se dedicar mais a esse assunto, tá? Então fica também mais um tópico para a gente poder estudar. Ou vocês, cada um no seu canto, ou a gente traz aqui e vai colaborando com o outro, tá? Mas fica aí que se a gente tem essas experiências, né, tem a necessidade de entender. Foi igual os relatos que eu pedi de vocês. Eu pedi os relatos de vocês para entender o que a gente precisa aprender mais. Carlos, depois a Mônica. Exatamente isso que eu ia falar. Muitas das vezes as colorações que estão se apresentando tem mais a ver com a ferramenta terapêutica da cromoterapia, não tem a ver com a aura. Na teoria do passe, né, a gente tem essa condição de que você consegue irradiar, plasmar numa determinada cor, quando você sente ou sabe a necessidade daquele momento, daquela cura, né? Já vi isso acontecer várias vezes, de vamos irradiar uma luz branca, vamos irradiar uma luz violeta, e de você conseguir fazer isso, entendeu? Então, é a cromoterapia sendo usada a partir do seu magnetismo, entendeu? Em função daquela necessidade
do momento ali do paciente, né? Vamos chamar assim. Quanto à questão daí que a Bárbara falou, o Pedro também falou, é muito interessante a gente ver isso, que não é só no hospital, não é só na escola, mas principalmente nos locais de grande concentração de dor, você poder ver, sentir e ter certeza da presença tanto dos espíritos sofredores quanto dos espíritos trabalhadores, né? A gente sabe que isso acontece, eles estão ali na mesma jornada que a gente, cumprindo a missão deles, né, trabalhando. E agora, pegando um fio da meada, desde o início do papo de hoje, do que você falou do médium ou da médium, que disse que não sentia nada, mas pela disciplina e pela fé, ela se mantinha no trabalho. No texto que foi lido também se fala isso, fala de que sinais são esses. A gente pode ver que já há muito tempo é uma característica da nossa casa, né? Várias entidades, seja o Caboclo, seja Pai Joaquim, isso já foi falado de diversas vezes, que a missão da nossa casa é a missão de cura. E nós estamos sendo cada vez mais conclamados, chamados a nos fortalecermos como médiuns, como é que eu vou dizer? Cada vez atuando mais independente da incorporação. Cada um de nós, quantos exemplos a gente vem tendo ao longo das sessões de que médiuns que normalmente incorporam, e hoje eu não estou sentindo nada, hoje eu não estou incorporando, e hoje não sei o quê. Eu sou um exemplo dele, hein? Eu sei, Beatriz, você é uma dessas. Pedro já aconteceu isso, vários já vem acontecendo, porque é como se falasse assim, eu hoje preciso de você para uma outra atuação. E para você poder fazer essa atuação bem, você tem que estar bem como pessoa. Não somente naquele, infelizmente, que acontece naquele famosa situação de que eu sou só um cabide de uma entidade. Mesmo que eu de bem, eu chego ali, eu incorporo, acabou, ele vai fazer o trabalho dele, tudo bem. A gente está sendo chamado, a gente está sendo exigido a fazer, a dar o melhor de cara limpa. Fica uma entidade lá, volto a dizer, o caboclo, principalmente o caboclo, como às vezes tem acontecido até com seu tranca-rua, comandando a sala de cura, não é isso? Uhum. Todos os outros que estão lá estão incorporados? Então? Não. Pode estar, às vezes. Não. Só o coisa, só pode estar no máximo assim, um leve transe, alguma coisa. Mas não está, cara. Está sendo usado como os lá de fora também, como canal. A entidade está ali canalizando toda a força da egrégora que está formada para concentrar ali, e os médios que estão ali presentes, que normalmente a entidade vai lá fora e busca um que vai poder ajudar por afinidade energética com aquele paciente, não é pelos belos dons mediúnicos, entendeu? Eu não sinto vibração, eu não sinto nada, sinto intuição, bastante. Sim. Até, né, essas experiências sensoriais, né, como o Pedro falou, isso aí eu sinto bastante. Mas demonstração mediúnica, de incorporação, de arrepiar, de não sei o quê, não sinto. Por que uma entidade me pede, você vai lá para dentro agora para ajudar? Alguma afinidade energética eu vou ter para poder, naquele momento, colaborar com a energia que vai passar para o paciente. Então, eu acho que isso, cada um de nós tem que estar sempre atento, cada vez ficando mais atento, entendeu? Já há muito tempo a gente escuta uma expressão que se repete,
né, que é aquele que o sonho de consumo da Umbanda, dessa mediação mediúnica, é o dia lá em que a gente não precise mais depender dessa incorporação como a gente vê hoje, onde realmente você só canalize toda a energia necessária para que eles fluam através da gente e façam todo o trabalho que precise. Entendeu? Então, né, Pedro, como falamos no início, você imagina uma coisa, mas a gente vai voltar na formação pessoal, vai voltar no comportamento, vai voltar na doutrinação, que é onde vai te dar essa formação como pessoa, como um médium, que vai cada vez poder ser mais útil para aquilo que se apresentar, não para aquilo que você acha que é o certo para você, mas para aquilo que vai se apresentar na necessidade e você levantar o dedinho e falar: estou presente aqui, pode me usar. Exatamente. Se estou presente, pode me usar, né? Estou pronto para missões. Ela acontece, esse preparo ele acontece quando, aí vamos lá, né? Não me entenda mal, me entendam corretamente. Quando o desenvolvimento mediúnico é feito de maneira correta. E que maneira correta é essa? Do tanto que eu já li aqui nas minhas leituras sobre desenvolvimento mediúnico, em literaturas mais umbandistas e outras literaturas mais espiritistas, se é que vocês me entendem, em todos os lados, as conclusões são as seguintes, quer dizer, as conclusões são as mesmas, e é a seguinte: há o desenvolvimento moral, ético, que eu falo muito sobre moral e ética, que está na base da doutrina espírita. Ela é a base do desenvolvimento mediúnico, pois não adianta você desenvolver a técnica da, por exemplo, escrita, a técnica da, que também tem técnica para isso, a partir do momento que você tem a faculdade mediúnica, você tem que desenvolver isso, da visão, da incorporação, da intuição, entre outras, se você não souber tratá-las de modo moral, de forma ética, perdão, não de modo moral não existe, mas de forma ética, tá? Então o estudo doutrinário, o estudo teórico, ele é muito mais, não que seja muito mais, mas veja bem, tem uma importância tamanha que, se ele não existir, ele não vai desvalidar a prática mediúnica, né, a prática mediúnica de fato, mas ele não vai dar aquela potência que está nas Pedro, nossas mãos. Fala, Mônica, fala. não vou conseguir falar que 9h30 eu libero o ônibus aqui. E eu acho que é importante, assim, porque eu queria falar, são as confirmações, né? Já por umas 2 ou 3 vezes, assim, as minhas entidades falam sobre esse estudo das cores. E eu fico naquela dúvida, naquela Mônica criticando a Mônica, a intuição, a entidade, mas querendo... Eu não acredito. Umbanda, né? O que de fato são ferramentas da Umbanda, o que a gente quer como evolução, né? Então, e aí a gente traz esse estudo, eu falo, poxa, eu acho que o caminho então é esse, assim, a intuição era essa, né? E o Sete Flechas, ele vem, eu acho, muito mais firme do que, por exemplo, a Pombogira. E aí eu também me questionava sobre isso algumas vezes, que ela nem estava tanto, e era mais ele no trabalho, inclusive, de Exu, e eu acho que por questionar, né, vai ao encontro acho que da mudança de comportamento, da evolução moral da Mônica neste momento de vida. Eu acho que é um trabalho, entenda, não é que o trabalho dela seja pesado ou que ela não esteja presente, mas eu acho que a necessidade da vibração está passando a ser outra. Eu sinto ele hoje muito mais firme após eu fazer algumas opções de vida, né? Após eu focar em outras coisas.
Então, eu acho que são essas as confirmações. Eu só queria deixar só essa contribuição em relação às cores, que isso já foi falado umas 3 vezes, pelo menos, assim, das minhas entidades. Tô indo, já vou liberar aí. E claro que eu tenho que liberar o ônibus. Beijo. Beijo. Acho que, inclusive, o Pedro foi pro ônibus, hein, também. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá, é porque, de novo, eu esbarrei meu pé na CPU aqui embaixo da mesa e alguma coisa desconectou. E a câmera voltou, câmera volta, a câmera não voltou, mas vocês estão me ouvindo, isso é o que interessa. Sim. Né? É coisas de cabo, né? Quem tem um monte de cabo aqui sofre. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Tá? O pouco que eu perdi aqui um pouquinho da Mônica, mas pelo que eu entendi, ela estava falando ali sobre a mudança de vida e a influência e radiação do caboclo ali na entidade dela em outros trabalhos, inclusive, e sobre cores, né? Então fica aí, eu acho, uma referência aí pra gente dar uma estudada nessas coisinhas aí sobre cores. Vamos deixar isso para outro momento, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela pra gente continuar a falar sobre o que é muito importante, que é a base aí do nosso trabalho. Eu acho que é uma das bases do nosso trabalho prático, mediúnico. Peraí, compartilhou a tela? Não compartilhou? Compartilhou agora. Agora foi. Que aí a gente vai falar do ectoplasma. E aí, olha que interessante. Eu trouxe aí pra gente uma definição do nosso, que meu pai tanto fala, Paulo César Frutuoso, médico, dirigente do Frei Luiz, ou um dos dirigentes, agora não sei, no famoso livro dele, A Face Oculta da Medicina. Gente, eu não li o livro, tá? Foi a citação que estava nesse livro que eu tô lendo, que eu tô estudando, e aí eu trouxe a citação aqui. É o seguinte: o fluido universal, ou prana, né, é elaborado pelo corpo do médium ou de outros seres, como animais, vegetais ou minerais, que pode é o fluido universal, né, esse ectoplasma, que pode contribuir para os fenômenos da ectoplasmia. Aí ele vai falar o que é ectoplasmia daqui a pouquinho, que é agora. O que é ectoplasmia? Ectoplasmia é a capacidade que uma pessoa ou um grupo tem de mobilizar o ectoplasma para diversas finalidades, como, por exemplo, fins de cura caridosa e desinteressada, passe de uma maneira geral. A própria consulta ali entre os guias e consulentes e médios e pessoas, etc. Né? E aí, vamos lá. Vocês cansaram já de ouvir lá no centro. Deixa eu ver se a minha câmera vai abrir agora. Não abriu? Poxa vida. Enfim, minha câmera não vai abrir hoje. A gente cansou de ouvir já, né, lá, olha, beba água para recompor seu ectoplasma, né? Beba, na verdade, a aguinha, né? A famosa aguinha, ela é a nossa fonte principal de reposição de ectoplasma ali, após uma incorporação, após uma corrente, após o passe de cura, que é hoje um dos fenômenos mais comuns lá no nosso centro. Enfim, após uma prática ostensiva. E aí você vê que o ectoplasma, que é o fluido universal, vamos lá, fluido universal e ectoplasma são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. E eu digo por quê? Porque a doutrina, a codificação, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, eu não lembro agora no livro do Evangelho, ele não usa, Kardec não usa esse termo, ectoplasma. Ele não usa o termo ectoplasma. Ele usa o termo fluido universal, tá? A ectoplasmia, o ectoplasma é o nome, como eu estava falando com o Carlos antes da gente começar a nossa reunião, que vem em 1922 com um pesquisador, não sei o que, Richer. Depois eu mostro isso para vocês, eu falo para vocês com mais detalhes sobre isso.
Por que também que eu não trouxe detalhes? Porque eu quero discutir com vocês o que acontece na prática. As outras referências a gente vê depois, mas na prática acontece o gasto dessa energia na transferência, certo? E ela é recomposta naturalmente pelo nosso corpo. Só que na hora da prática mediúnica, nós precisamos recompor esse ectoplasma de uma maneira rápida, né? Até porque nós estamos na ativa, né? Nós estamos ali no trabalho ostensivo, naquele momento, nós precisamos recompor imediatamente. Então, nós usamos o recurso da água, tá? Mas eu trouxe aqui pra gente... Fala, Carlos, pode falar. Vou fazer uma perguntinha aqui para jogar um carvão nessa fogareira aí. É o simples fato de beber água que repõe nosso ectoplasma? Boa pergunta, o que vocês acham? Se a gente, então, não está bem durante o dia, e eu, na minha dieta, eu bebo 2 a 3 litros de água, significa que meu reservatório de ectoplasma está completo? Será que a água in natura é que faz essa reposição ou essa complementação Eu do acredito que ectoplasma? sim. Eu Você acredito acredita? que sim. Naquele momento, sim. Sim. Não, mas Não, e durante o dia, na sua vida, na correria do dia a dia. Quando a gente está se sentindo para baixo, quando está se sentindo pesado, pode reparar. Sim. Se beber um pouco mais de água, der mais atenção para isso, tudo muda. Veja bem, der mais atenção. Né? Você falou se der mais atenção a esse fato. Isso. Né? Não é... Porque quando você está... Fala, Carlos. Isso, a minha pergunta ela foi capciosa. Porque quando eu estou tentando repor ectoplasma e eu uso a água como veículo, o que mais está presente nisso? Hein? Você falou que você... Como é que você falou, Bárbara? Então, quando a gente está para baixo, energia pesada, Isso. sentindo o ambiente. Isso. Pelo menos comigo funciona assim. Aí você bebe uma aguinha e foca naquilo. Opa, você jogou uma força-pensamento nisso aí? Ah, com certeza. Ah, será que lá no momento, no centro, aquela água que está ali, ela está sendo fluidificada pela energia toda que está circulando? Com certeza. Então, a gente vê que é um dos veículos de reposição, como a gente já estudou em outras aulas, que você pode ter essa doação de um médium para o outro, né? Você pode ter isso doado até de outras formas, minerais ou vegetais, né? Então, são veículos que têm um fluido vital presente na sua composição, mas eu digo assim, isso que eu quis dizer até de forma, talvez, brincalhona, não é o fato de eu tomar 3 litros de água que vai fazer com que meu reservatório de ectoplasma fique cheio. Se não tiver uma força-pensamento naquilo ali, uma movimentação energética para usar aquele meio, eu só vou ficar com a poça cheia d'água. Só vai ficar hidratado. Exatamente. Quando a gente começou a estudar sobre isso, eu tinha sempre uma dúvida, porque talvez nem fosse por essa mesma forma, mas eu vim de uma escola, né, de casas onde eu participei, que em cima do gongá ficava sempre um copo de água, um copo grande de água, às vezes até um jarro, e uma outra vasilha com amaci. Amaci é um preparado de ervas, né? Um banho de ervas maceradas. Em determinadas situações de necessidade, a gente usava a água ou o amaci para ajudar na recomposição energética das pessoas, que naquela época não se chamava isso. Era aquela macumba antiga. A gente passou de um tempo para cá a ter garrafas de água no altar, não é isso? Sim. Que ficam lá sendo energizadas para depois algumas pessoas levarem. Por coincidência, depois que a gente começou a estudar aqui, numa determinada sessão, onde 2 médiuns ficaram muito desgastados com o que
com a situação que aconteceu, foram forças muito densas que aconteceram. Pela primeira vez na casa, eu vi uma entidade virar para mim e falar assim: dê para eles aquela água fluidificada do altar. Por que ele não me mandou dar a água do bebedouro, já que ela recompõe ectoplasma? Porque aquela que estava no altar estava muito mais concentrada. E também estava com uma energia totalmente diferente. Exatamente. Como a gente já estudou, a água fluidificada é uma das mais potentes reposições de ectoplasma. Né? Divaldo Franco conta muito essa história, né? Contava, né? Que quando ele soube lá o negócio do câncer, a base da cura dele era muita oração, muito resguardo e muita água fluidificada. Era o que recompõe as forças dele. Entendeu? Então, só coloquei isso para isso. Às vezes a gente vê uma coisa, faz uma coisa, mas não entende exatamente aquela coisa no sentido amplo dela. Tá? Só para a gente ir sempre criticando, no bom sentido, criticando as coisas que a gente faz, as coisas que a gente aprende, que nem sempre é só aquilo ali. Tem a ver, mas tem alguma coisa a mais. Vai, Pedrão. Exatamente. E essa coisa a mais, ela funciona com as intenções, né? Porque lá no caso do centro, toma água, bebe água. Bom, existe uma corrente até de corrente espiritual, corrente de pensamento, né? E a água ali já vai fazer o seu efeito porque você já está em todas as intenções possíveis para que aquilo aconteça. Agora, no caso do dia a dia, né? Uma água também vai fazer efeito com relação ao fluido da água, ao fluido direcionado, vai. Mas no seu, qual é a diferença de um mal-estar? Vamos chamar de mal-estar, Bárbara, né? Vamos chamar de mal-estar. Um mal-estar no dia a dia, no seu trabalho, com um mal-estar dentro da corrente, né? São coisas diferentes. Um mal-estar dentro da corrente, você vai estar sendo instrumento para, abre aspas, uma salvação, uma luz, um instrumento, né, para iluminar algum espírito, né? Encaminhar, doutrinar, auxiliar, né? Mostrar caminho. Não que você vá, mas você está sendo um instrumento. No dia a dia, são ataques que a gente pode ter, né? São influências que a gente pode ter de modo involuntário, né? E aí, antes que isso aconteça, se acontecer, você bebe a água ali pedindo a reforma, né? Pedindo aquela saúde, vamos pensar assim. Mas antes disso acontecer, orar e vigiar sempre, né? Então é bom que a gente... legal a colocação do Carlos de trazer a água vai resolver sempre, né? Mas vai resolver o quê? O que não deveria acontecer, ou deveria acontecer, mas de modo, vamos lá, que também tem aquela história, né? Uma coisa é você deixar ser influenciado por um espírito de baixa vibração, outra coisa é você servir com a sua luz de instrumento para auxílio daquele espírito, só que ele não sabe pedir ajuda e você acaba se sentindo mal. São coisas diferentes. Mas aí, vocês, aí eu vou fazer igual meu pai, assim, todos vocês estão preparados para esse tipo de situação, né? Como? Com a doutrinação que todos vocês carregam no bolso, carregam embaixo do braço, carregam ali com as suas experiências mediúnicas, tá ok? Bia levantou a mão primeiro, depois a Graça. Não, é só uma pergunta que talvez pode ser boba. As águas, os copos de águas que colocam sempre do lado dos pretos velhos, também pode... É uma questão que eles pegam a energia, não é isso? Olha, o copo que o preto velho coloca, primeiro eu vou traduzir para você de uma maneira simples, depois a gente dedilha a coisa toda. Primeira coisa, é um instrumento de trabalho como todos os elementos físicos,
materiais da casa. Ponto. A água, se você observar bem, você pode observar isso na próxima sessão, se você não estiver incorporada. Observa isso e procura ver que vai ter essa situação comum a todos eles. Uns vão ter a vela, a maioria vai ter a vela, outros vão ter a vela, a água e uma flor, uma erva, uma planta, certo? E eu acredito que todos, se não todos, a grande maioria, vai ter o cachimbo ou o cigarro de palha, certo? A Umbanda, aí vamos lá, vamos falar sobre Umbanda características, certo? A Umbanda, o que eu, Pedro, defendo pela literatura e pelo que eu vivo e já vivi, que é pouca coisa, mas é a minha experiência, ela sim é uma religião doutrinária, religião ou filosofia, que queira chamar como, mas é doutrinária, é evangelizadora e manipula de diversas maneiras, e uma dessas maneiras é essa que a gente está estudando, energia. Que energia? A nossa, aquela divina do alto, e a mesma divina do alto que já está concentrada na natureza. E aí a gente tem exemplos que a gente faz todo sábado que vai para a sessão, que é tomar banho de erva. Sim. Ali já começa. E a natureza, ela é... Quer dizer, ela é não. Vamos dividir a energia concentrada na natureza do planeta em 4 grupos. Muitos de vocês aqui conhecem esses grupos. Acho que todo mundo conhece esses grupos. São os elementos da natureza. O primeiro é a água, o fogo, a terra e o ar. Certo? E aí a gente pode fazer depois um estudo sobre exatamente características específicas dos círculos de trabalho com esses elementos. Mas por que eu estou falando sobre eles? Porque os vovôs, os preto velho, os caboclos, os exus, não necessariamente, assim, na prática ali analítica, né, observando. Também vão usar erva, vão usar charuto, vão usar, enfim, água quando tiver que usar. Mas os vovôs, engraçado, né, eu não sei te dizer exatamente porquê, mas eles fazem uso dessa combinação de elementos da natureza. Presta atenção. Por isso que eu sempre fiquei na dúvida. Assim, é porque eu nunca tinha visto lugar nenhum, eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí falando de água, eu lembrei desse detalhe. Aí foi uma curiosidade minha mesmo. Exatamente. Então ali você tem a água. Bom, a água a gente pode pensar... Como se fosse um fio de energia, talvez? Tá, pode ser um fio de energia, sim. Você pensando por aí pode ser. Pedro, Fala. É só a gente fazer a analogia assim. A água que está lá nas garrafas, o que é feito com elas depois? É dado para alguém beber, não é? Exatamente. Sim. Para energizar. Isso. O copo de água que está do lado do velho, você já viu ele dar para alguém beber? Viu, Bia? Não, mas eu já vi ele usando. De outra maneira. De outra maneira. E quando acaba o trabalho, o que ele manda fazer com aquela água? Jogar na água corrente. O que a gente joga fora na água corrente? Elementos. Energias. Que você não quer, né, Bia? Energias que você não quer, exatamente. Então, aquilo ali é uma das defesas dele para ficar juntando aquelas energias para depois, ó, vai para o fundo das ondas do mar. Exatamente. Então, essa sintonia, né, ali você vê, por exemplo, vou falar do meu, porque o meu eu sei, não sei do trabalho dos outros. O vovô Recongo, ele tem uns cristais que ele ganhou, ele trabalha, mas nem sempre fica ali naquele cantinho dele. Mas tem erva sempre, né? Sempre ele tem uma erva, sempre ele manda eu comprar alguma erva, quando não manda tem lá no centro, tal, uma flor, tem lá o elemento terra não. É o elemento terra representado pelas plantas.
Tem o elemento ar representado tanto pelo cachimbo como por um incensozinho, né, mãe? Aquele incensozinho tablete que ele usa, né? Isso, Tem isso. aquele, tem a água. Então tem a água, o ar, a O terra fogo. e o fogo na E o brasa fogo. do cachimbo, que fica a brasa ali dentro, né? Assim como o tranca-rua, o caboclo usa lá a brasa, porque é o elemento mais próximo ao... Vamos pensar assim, é o elemento da terra elemento da natureza mais próximo ao tipo de trabalho dele, né? Uhum. E aí a gente pode, em outra ocasião, estudar mais isso aí, ou então perguntar às próprias entidades, que eles podem também nos Sim. orientar, tá? Mas o Carlos falou uma coisa bem interessante sobre a universalidade da água. Recentemente eu vi um vídeo de um médium falando exatamente sobre isso. Primeiro que o planeta Terra é rico em água. Salgada, doce. Principalmente salgada, mas é rico em água. E a água exatamente tem essas funções. Tem a função de filtrar, como você falou, e o Carlos lembrou que a gente acaba jogando, que eles mandam a gente jogar no esgoto, né? Vamos pensar assim, no esgoto, vai pro lixo direto. Pro lixo não, pro lixo fluido, né? Vitória, eu já vou ler tua mensagem ali. Graça, eu já vou deixar você falar, senão eu me perco. E eu me perdi, tá vendo? Eu fui parar e lascou. Dá que você a gente joga no esgoto. A universalidade da água, né? Então a água ela tem a propriedade ali de filtrar no copo, ele tem a propriedade de purificar, de fluidificar, de curar, de dar caminho a uma certa energia canalizada no seu corpo, né? Fazer banho que você transfere o prana, que é a energia vital da planta, para a água, que é a água que vai se derramar pelo seu corpo, ou seja, você vai transferir o prana da planta, que é a energia vital que está na planta, e aí cada erva tem a sua finalidade, para a água, vai expandir aquela condição regional ali, territorial da massa né? daquela situação, vai conseguir jogar sobre o seu corpo e atingindo todas as suas questões energéticas. Então, olha como a água eu vou só dar um exemplo antes de eu passar para a Graça. Tem terreiros que eu já vi há muitos anos, eu não lembro agora. Tá bom, Bárbara, tá com 3% de bateria. Que eles fazem um defumador com um copo de água. Mãe, não sei se você lembra, a gente já foi há uns anos atrás, quando a gente estava correndo gira, que eu lembro disso, tem muitos anos, mas eu lembro disso. Que eles faziam um defumador. Enquanto, por exemplo, eu e o André, eu estou fazendo um defumador. É como se o André estivesse segurando tanto a erva para jogar no defumador, como um copo de água com vela. Isso. Uhum. Por quê? Já presenciei isso em outros A gente lugares. estava assim, que a gente junto. A visitou. gente estava junto. O que ele está fazendo ali? Isso. Lá no nosso centro, a gente usa apenas o elemento fumaça, que é o ar, purificando aquele ambiente. Porque o ar, ele é expansivo. A água, ela é fluida. A água, ela é condensada. Ela cai sobre o seu corpo. O ar não. O ar, ele se expande. Ainda mais que o ar é quente, né? Se o ar fosse frio, não teria essa propriedade. Eu tô dando aula de física para vocês estão percebendo? Pois é. Mas a água também não atrai? Não, mas a gente não quer atrair. A gente quer dispersar os maus fluidos. A gente quer dispersar as energias deletérias das paredes, dos cantos do terreiro e das pessoas. Ah, Entendeu? tá. E como a Entendi. fumaça, ela é o elemento, ela é a representação do elemento ar. E nesse caso ela tem que ser quente para que ela seja expansiva no ambiente e consiga eliminar aquelas energias deletérias, negativas, incrustadas nos cantos, nas pessoas, na gente mesmo que vem de fora, né? Vocês já observaram que eu vou nos cantos do terreiro? Sim. Uhum. Eu vou nos cantos do terreiro, eu vou no gongai, eu limpo o atabaque, que é o instrumento de trabalho do Carlos do Alexandre, que tem um poder de trabalho na corrente mediúnica incrível, potencializa a corrente quando ela tem que ser potencializada. Às vezes o atabaque é dispensado. Por quê? Porque é necessário que se mantenha o padrão vibracional, não precisa potencializar, né? Precisa exatamente que ele se mantenha. Inclusive aconteceu algo, se não me falha a memória, essa sessão agora que passou, precisava que ficasse o padrão vibracional muito bem equilibrado, então não precisava potencializar com o atabaque. Passo nele, saúdo ele, porque eu estou entrando, né, ali no padrão vibracional dele,
limpo ele, vou nos cantos do terreiro, porque os cantos... mas é do terreiro, mas os cantos concentram energias deletérias, né? Vou nos cantos, depois eu passo na assistência, passo nas casas de pontos energéticos do centro, passo na sala de cura, também na sala de cura eu também vou nos cantos da sala de cura, porque podem ali ficar alguns resíduos dos passes de cura das outras sessões. E até na cantina eu vou, para atrair bons fluidos para a cantina. Foi a Ângela que me pediu. Entra aqui, entra aqui. Então toda vez eu vou lá, tiro lá com o defumador, com a fumaça, as possíveis energias deletérias, até para trazer prosperidade para o nosso centro, que a gente precisa disso também. Tá? Então assim, natureza tem energia vital. Ectoplasma está presente lá também. E é a mesma coisa. Ela é reposta e às vezes a gente precisa dela para limpar, certo? Ou para limpar, ou como minha mãe falou, para filtrar, ou Bia ou minha mãe falaram, não sei, para filtrar. Então, vamos usar isso. Vamos aprender com as entidades e vamos aprender com a literatura, tá? Graça, desculpa, mas acabei me alongando. Não tem problema não, só queria dividir com vocês o que aconteceu comigo hoje, né? Hoje eu fui no enterro no Jardim da Saudade, vocês devem ter visto até no jornal, falou sobre uma menina que foi assassinada durante um assalto no Itaiangá. Ela e o marido estavam voltando para casa e aí eles vieram para assaltar eles. Ele, numa reação, ele entrou em confronto com o ladrão e o ladrão deu um tiro e matou ela. Então, quando eu cheguei lá no cemitério, eu comecei a me sentir muito mal, uma energia muito pesada. E aí eu voltei para casa como se meu coração estivesse sendo apertado, aquela sensação horrível. Não sei se era o sofrimento dela ou se era o sofrimento da família, que estava todo mundo muito desnorteado. E aí eu cheguei em casa me sentindo muito mal, e aí eu tomei um banho para ver se eu melhorava. Só que eu ainda continuei me sentindo muito mal. Então eu peguei o evangelho, fiz uma oração, botei um copo d'água e comecei a ler um capítulo do evangelho e estudar um pouco. E eu só melhorei realmente depois que eu tomei aquela água. Foi aí que eu comecei a sentir, assim, ainda estou sentindo pouco, não passou totalmente não, mas melhorou muito aquela sensação da dor que eu estava sentindo com a água. Você vê, né? Você em prece, né? Pediu, enfim, fez o seu procedimento aí, né? De prece, de evangelização instantânea, vamos pensar assim. E na minha prece eu pedi para acalmar o coração dela e acalmar o coração da família. A família está muito revoltada, né? Esses tipos de morte traz muita revolta. Sim, com certeza. Eu vi no jornal, inclusive. Meus pêsames à família, né? Claro. E o exemplo da Graça foi, assim, prestou a caridade. Não estou falando de ir ao enterro, né? Mas com certeza ali na sua periferia energética tinha, ou até mesmo a influência dos sentimentos, como você falou, da família, né? Ou o irmãozinho mesmo que ficou próximo. De qualquer maneira, com a água fluidificada pelos espíritos em prece, porque nós, gente, em algum momento eu ia falar sobre isso, vou já dar um pitaco. Nós temos condições de fluidificar água. Nós temos. Qualquer pessoa tem. Eu tô afirmando isso não porque eu acho, não. Tá? Livros falam sobre isso, médiuns especializados, experientes falam sobre isso, tá? E como que a gente faz isso? Com a boa intenção, né? A Graça fez uma prece, a Graça fez lá um momento de evangelização dela para poder trazer um equilíbrio para ela e para a família ali, né, com a intenção dela. E em prece, ela não, mas os espíritos que são os mentores e protetores dela
e fluidificar aquela água para ela se sentir melhor, né? Mas nós, com o nosso fluido, né, com nosso fluido, nossa intenção, os bons espíritos vão se aproximar, mas nós conseguimos, com a imposição da mão, fluidificar nossa água. Inclusive, para sábado, que não vai ter sessão, eu montei uma publicação no Instagram sobre isso, né? Sobre dia de sábado sem sessão. Tô olhando para a câmera que está desligada, eu tenho que olhar para a câmera do celular. Dia de sábado sem sessão, né? Então, para fazer uma publicação no Instagram mais acolhedora, né? Porque nós não estaremos presencialmente entre nós e nem com assistência, tem umas questõezinhas falando sobre isso e exatamente sobre água fluidificada, ensinando de maneira correta, né, madura, responsável, fundamentado na codificação, no espiritismo, que a pessoa pode fluidificar sua água em prece. A pessoa tem que fazer prece todo dia, então ela pode ali pedir aos bons espíritos que tragam ali os fluidos necessários para ela, que os fluidos que a pessoa esteja precisando, e beber aquela água em prece. Ok? Vamos começar a caminhar para o final, porque já são 10 horas. Por mim eu vou até 10h30 tranquilamente, mas já são 10 horas. Eu só que vou comentar aqui que eu lembrei da mensagem da Vitória, que ela escreveu, que ela percebe alguns médios, alguns pretos velhos, usando o copo de água como, abre aspas, eu tenho que enfatizar as aspas, como, abre aspas, oráculo, fecha aspas, ficando olhando para o copo para enxergar algum tipo de energia, talvez. Sim, isso acontece. Eu lembro do meu pai já me explicando isso. Seria bom se ele pudesse dar o pitaco dele, porque existe algo sobre leitura energética no copo de água, só que nem todos conseguem, tá? Eu não consigo, só mesmo o guia vai entender, tá? A gente pode até perguntar isso depois para o vovô, para o meu pai, enfim, até porque já tá tarde. Eu já vi preto velho fazer isso no café. No café também, olha que legal. Diferente, é um fluido diferente, né? Um fluido escuro, mas é o café, o elemento dele, né? Os vovôs costumam beber café, né? Então, Vitória, vamos levar esse comentário lá pro centro, tá? Porque com certeza vai render e a gente pode aproveitar isso. Para a gente começar a ir pro final, eu trouxe essa sugestão de leitura desse livro aí que está disponível em PDF na internet, Nos Domínios da Mediunidade. O pouco que eu li, tá, uns textos aqui que eu li, ele trata esses fenômenos de mediunidade de cura, mediunidade de fluidificação de água, milhares de coisas, de forma bem cirúrgica, tá? Bem cartesiana. Então ele tem vários ensinamentos muito interessantes, tá, sobre mediunidade. Ele não se restringe à mediunidade de escrita, de psicografia, como a codificação, na maior parte das vezes, o Livro dos Médiuns se limita, tá? É bem ampla e bem cirúrgica. Então, quem puder baixar, ler um capítulo de vez em quando, pode aproveitar, porque eu estou fazendo isso. De vez em quando eu pego esse livro aqui, eu tenho ele em PDF no celular, no computador, para poder dar uma lida. E ele é vendido aí nas melhores livrarias da sua cidade. Olha eu fazendo propaganda. Seu Suami tem. Seu Suami tem no Suami? Tem? Opa, viu? Se tiver, eu quero exemplar. Se tiver, eu passo lá para comprar. Pessoal, olha, esse textinho aqui é sobre a reposição de ectoplasma, tá? Então, água fluidificada repõe ectoplasma. E aí, vamos lá, Carlos, aquela intuição de modo intencional, né? A água fluidificada, antes ela foi fluidificada por uma intenção. No dia a dia, ela tem que ter intenção. Mas aqui é durante a sessão espírita. Passe de recomposição, né? Por diversas vezes eu vejo, às vezes atuando também, sem estar incorporado, e às vezes inspirado pelos guias, irradiando ali a energia para o nosso irmão que está precisando se recompor. Passe. Oração e mentalização elevada, que a gente pode chamar até de autopasse, né? Entra em concentração e busca aquele fluido vindo do alto, vindo, né, dos espíritos superiores, a energia, o fluido universal. E esses dois últimos aqui são mais os dois últimos não, essa respiração dirigida. É aquela questão do puxa pelo nariz, solta pela boca, e aí vai equilibrando a sua energia, né? Aqui eu coloquei focadas nos centros de força e chakras, mas a gente ainda não estudou chakra,
deixa isso para comentar mais para frente. E por fim, repouso físico e mental após o trabalho é indispensável para que a natureza, aí a própria natureza, complete o ciclo de reparação fluídica. Que natureza que eu estou falando? Eu estou falando da natureza no sentido amplo de ser. Não estou falando de uma erva, não estou falando de um banho, não estou falando de água, estou falando da sua natureza. Porque como eu falei lá atrás no início do encontro de hoje, o fluido vital, ele é recomposto naturalmente. Utilizamos outros artifícios para acelerar essa recomposição. Água, passe. A água intencional, né, Carlos? A água intencional da Bárbara, né? Mas você vê muito, em muitos casos, as entidades falarem assim: você está muito desgastada. Senta lá no banquinho, fica lá no banquinho. Não é porque ela está cansada fisicamente. Ela também está cansada fisicamente, mas é por conta do baixo nível de ectoplasma. Então, às vezes, dá água e deixa ela quietinha lá, porque o consumo foi tão alto que a gente precisa que o próprio, não o próprio corpo, eu ia falar o próprio corpo, mas a própria natureza restabeleça ela, entendeu? Junto com o passe, junto com, se for necessário, a água, mas às vezes a perda foi tão grande que precisa ficar quieta, não para descansar a cabeça ou não descansar as pernas, não é isso não, é para recompor naturalmente. Porque ao passo que você está na ativa, você está cambonando um guia, veja bem, vocês que estão em desenvolvimento, vocês que estão cambonando os guias, vocês perdem ectoplasma também, tá? Não vai achando que só tá ali acendendo um charuto cachimbo com esse negócio aqui, como é que é? Com esse isqueiro aqui todo moderno, que você não está perdendo seu ectoplasma, não. Tá sim porque os fluidos estão indo para os mais necessitados. A prática da caridade acontece com a doação do ectoplasma também. Claro, de uma maneira menos intensa. Ou talvez mais intensa, dependendo de... Ou talvez não. Não, talvez do padrão vibracional que está ali aquele consulente, tão desequilibrado que suga mais ainda. É isso que eu quis dizer, entendeu? Mas tem a perda, tem o consumo do fluido vital do nosso ectoplasma. Bom, Sim. pessoal, encerramos a conseguir atingir toda a nossa programação, tá? Alguém quer fazer um comentário final? Não? Ninguém tem nada para falar mais? Bom, pessoal, o encontro de hoje foi muito proveitoso, como nós tínhamos conversado, né, Carlos? Eu fiquei muito assim, achando que estava despreparado, que eu não tinha preparado direito um roteiro de estudos pra gente, mas vocês trouxeram bastante experiências interessantes, pertinentes ao que a gente precisa discutir e aprender. Agradeço muito a vocês, né? E agora eu quero um candidato, como sempre, né? Eu quero um candidato para fazer a nossa prece final de agradecimento desse encontro, da segurança moral e espiritual desse nosso encontro, né? Da segurança de cada lar e também com agradecimento aos aprendizados de hoje. Quem vai encabeçar? A Yane fez a semana passada, né? Então a Yane, vamos deixar, né? Vamos dar um descanso para a Yane, né? Poxa, não, a Yane já fez semana... Não sei que você queira fazer de novo, mas... Poxa, ela já fez semana passada. Quem aí vai se colocar? Deixa eu ver aqui as outras carinhas aqui, que eu tô olhando pelo celular. Alexandre, Vitória... Não, Vitória tá com a Yane ali. André, Bia, Graça, Mamãe, Carlos. A Cláudia fez a de abertura. E aí, pessoal, eu não vou fazer hoje não, hein? Quem vai fazer hoje? André? André vai, né, André? Vamos lá. Vamos lá? Fazer. Vamos? Ótimo. Só um minutinho. Deixa eu só encerrar.